Pessoal, então continuando aqui sobre a segunda parte do mieloma, a gente falou das características clínicas, né, que a gente viu pelos eventos definidores, e isso é importante para a gente definir o diagnóstico. Então, para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa de um desses critérios clínicos, que é pelo CREB, que foi o que eu falei anteriormente, né? C de cálcio, R de rim, A de anemia e B de bone, que é osso. Então pus o caranguejo aqui para vocês ficarem com essa imagem na cabeça, para não esquecer de jeito nenhum desses quatro que a gente vai procurar no paciente que tenha uma suspeita clínica. E aí, esses são os eventos necessários. Um deles precisa estar presente, além da presença de proteína monoclonal, que pode ser detectada na urina ou no sangue. Geralmente a gente detecta no sangue, mas em alguns tipos de mieloma, a gente acaba tendo maior secreção na urina e não consegue detectar via sérica. Então aí a gente tem que ter a documentação dessa proteína monoclonal, né, por exames que a gente vai falar posteriormente, um dos eventos definidores orgânicos e ainda a comprovação da monoclonalidade na medula ou no plasmocitoma extramedular, que é através do exame de mielograma ou biópsia de medula. Então, são três passos aí que são necessários para a gente confirmar. Nós temos que ter o componente monoclonal sendo circulante, os eventos definidores e a comprovação da neoplasia, né, do distúrbio plasmocitário na medula, que é acima de 10% de plasmócito, a gente já considera como diagnóstico, além do plasmocitoma, ou se no caso não for na medula, tem que detectar através da biópsia desse plasmocitoma, que é realmente plasmocitoma, né, uma desordem plasmocitária. Esses três são os que a gente usa para fechar o diagnóstico, tá? Então não adianta ter apenas um componente, por exemplo, eu tenho apenas o componente de proteína monoclonal e uma lesão orgânica, é grande sugestão de mieloma, mas para eu ter a confirmação, eu preciso comprovar essa monoclonalidade medular ou fora da medula, tá? Em geral, na suspeita, os dois de cima, os eventos definidores e o componente monoclonal já pode me dar o diagnóstico. Mas em termos de literatura, teoria, né, a gente precisa desses três. Apesar de os dois de cima, né, pode, assim, sugere muito, né, fortemente a suspeita de mieloma múltiplo. Então é isso que vocês precisam entender. Qual que é a suspeita e como que eu diagnostico. Para isso, eu preciso de exames complementares, que são avaliação da função renal pela ureia creatinina, ou taxa de filtração glomerular, ou biópsia. Então, não necessariamente o critério lá de lesão renal vai ser pela creatinina. Em geral, a gente usa creatinina, porém, pode ter feito uma biópsia renal e vindo com depósito de imunoglobulina sugestivo de mieloma, tá? Mas em geral você tem como um marcador bom a creatinina e fácil de ser realizado. O cálcio tá acima de um valor específico para a gente considerar e vai depender, mas geralmente acima de 11. Tem o cálcio total, que é aquele que eu preciso corrigir com o valor de proteína total e frações, porque eu tenho que retirar a fração da albumina. E o cálcio iônico, que já mostra o valor do cálcio mesmo. Então, esses são os exames que a gente pode solicitar para ver a parte da hipercalcemia. O hemograma, que a gente vai ver anemia, que é um critério definidor, além de outras complicações que podem acontecer no mieloma, que não é parte do critério diagnóstico, mas a gente tem que avaliar, como plaquetopenia, leucopenia. A imagem, que é para a gente avaliar essa lesão óssea, não é qualquer lesão óssea, ela tem uma característica específica de lesão lítica, tem que ter em mais de um lugar, e aí vai depender do exame de imagem que a gente vai utilizar para a gente definir esse critério. E os outros, em geral, a gente vai avaliar diagnóstico diferencial e complicações. Desses outros exames, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas na imagem, gente, a maioria dos pacientes lembra que a destruição óssea, né, lesão lítica, é uma das mais comuns, na verdade, acho que é a mais comum do mieloma. Na verdade, ela fica em cima com a anemia. Tem estudo que coloca ela como a principal e tem estudo que coloca anemia. Mas fato é que a maioria dos pacientes, como são diagnosticados em estágio mais avançado, a gente acaba tendo alterações ósseas já no diagnóstico. Então, a gente vai avaliar essa destruição em forma de lesão osteolítica, tá? Osteoclástica, que vai predispor esse paciente a ter fraturas espontâneas. Pode acontecer nas vértebras, crânios, arco costal, úmero, fêmur,
Então, esses pontinhos pretos que a gente está vendo aqui na imagem, no raio-x, ó, isso está demonstrando pra gente lesões típicas líticas, né? Que fica essa hipodensidade. Então, são lesões com essa coloração mais escura, preta, né? Significa lesão lítica. Tem uma grande sugestão. É óbvio que o raio-x ele é menos sensível. Nem sempre eu vou pegar. Para alterar o raio-x já tem que ter um grau de destruição óssea importante. Mas, em geral, ele consegue, como muitos têm lesão óssea, a gente já consegue visualizar no raio-x, mas ele não vai pegar tudo, então ele é pouco sensível. Então eu posso ter que fazer tomografia de baixa dosagem de radiação, ressonância magnética, que não é muito bom para ver osso, a gente consegue avaliar mais partes moles, e para ver se tem infiltração medular, a ressonância é melhor. Mas para ver osso mesmo, o ideal é a tomografia de baixa dosagem. É o melhor para avaliar lesão lítica de mieloma, tá? O PET, que vai me mostrar a lesão de hiper ou hipometabolismo. Então, as lesões líticas, em geral, são de hipometabolismo, mas pode fazer diagnóstico diferencial, porque pode ser uma neoplasia sólida, e aí o PET vai me dar essa sugestão, tá? E também de acometimento, se é difuso, se é localizado, ou a cintilografia, que também pode ser usada. Mas o que vocês precisam saber é que, em geral, a gente pede o raio-x como exame inicial, porque ele é mais barato e disponível, mas o melhor para avaliação da parte óssea no mieloma múltiplo é a tomografia com contraste em baixa dosagem, tá? Aqui, os exames que a gente solicita para documentar a proteína monoclonal. Então, a gente precisa saber se existe uma imunoglobulina monoclonal ou se é o padrão fisiológico normal, que são várias imunoglobulinas em quantidades que o exame mostra pra gente o valor de referência. Quando a gente fala em eletroforese, gente, nós estamos falando daquele gel que é feito, é um exame feito em gel de agarose, que você vai separar as proteínas séricas por densidade. Então aí ele vai separar por regiões. Nessa primeira fotinha, vocês conseguem visualizar, ó. Primeiro pico é a albumina, tá? E aí sai desse jeito aqui nas placas, tá? Então separa essas proteínas tanto por carga quanto por densidade. Essas regiões, G, A, M, são regiões de peso. Elas não são relacionadas ao tipo de imunoglobulina, não é porque é IgG, IgA, não. Isso aqui são regiões, tá? A separação em regiões, né? A gente tem a região das gama-globulinas, aí tem a separação certinho. Mas o que importa para mim na avaliação da eletroforese é a gente ver que existe, além do pico de albumina, um outro pico no exame, que não é normal, tá? Então esse símbolo aí eu coloquei para vocês lembrarem que é do mal. Então mieloma, doença ruim do mal, o símbolozinho do mal aí mostrando que a gente tem um pico normal, que é a albumina, e o outro pico, que é o pico monoclonal. Tá? Então, tem esse padrão de detecção, isso pode ser feito tanto no sangue quanto na urina. Aqui, ó, nessa do lado que tá azul, vocês conseguem ver, ó, a separação das regiões, tá? E o componente monoclonal tá na região gama. Aí, quando fica na região gama, pode ser tal tipo de imunoglobulina. Quando fica na região alfa, outro tipo de imunoglobulina. Então, a imunoglobulina que fica em cada região, a gente tem uma suspeita, mas a gente não consegue falar qual que é essa imunoglobulina pela eletroforese, tá? Porque ela separa apenas por peso. Então a gente não consegue ter essa especificidade. Para a gente saber qual a imunoglobulina envolvida, a gente tem que fazer imunofixação, que é um outro método de exame que a gente vai marcar essa imunoglobulina. Vai ter vários marcadores para vários tipos, e aí o que marcar é a imunoglobulina responsável. Então, quem me dá a avaliação da quantidade de imunoglobulina em excesso é a eletroforese. Quem me dá a avaliação da qualidade, qual que é a imunoglobulina, é a imunofixação, que também pode ser feito no sangue e na urina. Como a imunofixação, gente, é um outro método que eu vou marcar aquela imunoglobulina, ela pega quantidades menores que a eletroforese não pega. Então, a eletroforese, até tantas gramas ele consegue pegar. E aí ele vai me mostrar que tem uma proteína monoclonal aumentada. Mas se tiver em baixa quantidade, então mieloma que secreta pouco, ou ele não é secretor, que a gente também tem essa entidade,
a gente não consegue na eletroforese. Aí, às vezes, a eletroforese vem normal. Aí, para isso, a imunofixação é boa, porque ela pega quantidades até menores que a eletroforese não vai pegar. Então, aí ela vai servir, porque ela vai dar o tipo, ela é específica, tá? E ela vai também conseguir detectar quantidades menores de proteína monoclonal, tá? Então, geralmente, se a suspeita é forte, a eletroforese já foi realizada, é negativa, e na suspeita a gente pede a imunofixação em seguida, tá? Porque é uma técnica que vai detectar quantidades menores e ainda vai me falar o tipo de mieloma que é, se é A, se é G, se é M. Outros exames que também conseguem documentar, mas de uma forma um pouco mais indireta, é a proteinúria de 24 horas, porque às vezes essa imunoglobulina é secretada, né, e é excretada em grande quantidade pelo rim. Então, às vezes ela vai sair na urina e eu vou ter um aumento na proteína renal, mas essa proteína aumentada pode ter várias razões. Eu não sei se é porque é hipertensão, diabetes, pode ser albumina, pode ser microalbuminúria, que é um outro exame que a gente vê para falar se é albumina, mas aí quando for albumina, sugere mais que seja por hipertensão ou outra doença e não por proteína monoclonal. Então, ele mostra de forma quantitativa a quantidade dessa proteína que sai, porém um pouco mais indireto, não é tão específico, não consegue me falar se essa proteína aumentada é a monoclonal ou não, apesar de que quando tem proteína monoclonal alta e sai na urina grande quantidade de proteína, com certeza uma parte é monoclonal. A gente usa inclusive esse exame para ver controle de tratamento. Aí vai depender do tipo de mieloma, para saber se ele é secretor de mais faz essa excreção aumentada de rim ou não. Outro exame que a gente tem é o Free Light. O Free Light, gente, é um exame que detecta cadeia leve. Então, às vezes, o mieloma é de cadeia leve. A gente não consegue fazer a detecção dessas cadeias muito bem por esses exames anteriores, eletroforese, imunofixação. Então, às vezes, a gente tem que fazer um específico da cadeia leve, que é o Free Light, que vai ver capa e lambda e a relação entre elas. Então, são alguns dos exames que vai mostrar, documentar pra gente a proteína monoclonal. Tá bom? Que é a proteína de Benson Jones. É só pra vocês saberem. Quando a gente fala Benson Jones, é essa proteína monoclonal que sai na urina, que é que tá colocada aqui nessa imagem da imunofixação, tá bom? Então, além disso, né, a gente sabe que parte do critério para confirmar precisa do exame da medula, ou se for um plasmocitoma, da biópsia desse local. A comprovação da medula é feita através do mielograma e da biópsia, ou da biópsia. Mielograma vai dar a porcentagem de plasmócitos visto no esfregaço. Então, acima de 10% a gente já considera de plasmócito que tem mieloma se tiver os outros critérios. Pode ser realizado também a biópsia, porque às vezes o mielograma não consegue visualizar e a biópsia pode ajudar nesse caso. E esses outros que eu coloquei, cariótipo, FISH, exame molecular, geralmente, eles são obtidos da medula também, mas eles servem mais para avaliação de prognóstico, para a gente definir o risco do mieloma. A gente tem várias maneiras de estadiar para ver se é alto risco, baixo risco, se é um mieloma mais avançado. Então, se tem um prognóstico ruim, vai depender da mutação que você tem, que a gente vê pelo cariótipo, tá? E esses exames moleculares, que mostram a translocação e mostram outras avaliações importantes para a gente ver estadiamento. Outros exames que a gente solicita, né? Exame de urina, que também vai dar alguma informação sobre proteína aumentada, proteinúria, que é essa que a gente falou anteriormente, que é o exame de proteinúria de 24 horas, que a gente dosa o total de proteína, que consegue visualizar de Benson Jones. A hipogama-globulinemia, gente, é porque existe um distúrbio do plasmócito que vai produzir um tipo de imunoglobulina. Isso vai afetar a produção dos outros tipos. Então, a gente tem uma hipogama relativa, ou seja, tem diminuição, a gente pede, às vezes, dosagem de imunoglobulina, IgG, IgA e IgM. A gente vê que tem uma baixa de algumas dessas imunoglobulinas, porque elas param de ser produzidas de forma normal, porque existe um plasmócito produzindo toda a imunoglobulina que tem. Então, por isso que a pessoa tem mais chance de ter infecção, tá? Porque ela tem uma hipogama-globulinemia relativa a despeito dessa que é produzida de forma normal, tá? Então, essa deficiência é visualizada, a gente consegue pedir a dosagem dessas imunoglobulinas e isso pode mostrar uma suspeição pra gente.
A neuropatia periférica inexplicável também é um achado. O paciente tem neuropatia e não tem diabetes, não tem outro fator relacionado. É comum isso no mieloma. A presença das infecções de recorrência, não só pela hipogama, mas por leucopenia, que acontece pela infiltração. Aumento do VHS, da viscosidade sanguínea, pode predispor à formação de trombos, principalmente na do tipo IgM, fosfatase alcalina diminuída, tá? Por causa de lesão lítica. Então, esses são alguns outros exames que a gente pode solicitar. Diagnóstico diferencial, a gente vai lembrar, né, que neoplasia sólida, que faz metástases à distância, no osso, por exemplo, pode causar uma lesão óssea que vai confundir com mieloma, até porque tem manifestação sistêmica que pode também confundir. Outra condição no caso, que dá hipercalcemia, que também deve ser investigada como diagnóstico diferencial, é a hipercalcemia mediada pelo PTH. Ou quando você tem uso de drogas, condições endocrinológicas, granulomas, isso pode gerar o aumento do cálcio relacionado à parte endocrinológica. Então, isso é uma forma de fazer diagnóstico diferencial. Insuficiência renal, a gente tem que excluir as causas de insuficiência renal aguda, né? Pode ser uso de droga, processo infeccioso, então precisa estar dentro do contexto de proteína monoclonal para a gente pensar em mieloma, tá? Porque a insuficiência renal é muito comum, pode dar em várias doenças. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico. Anemia, né? Você vê se não é ferropriva, vitamina B12. Às vezes ele tem anemia por um outro motivo, mas isso não impede que ele tenha mieloma. Ele tem uma outra lesão, mas a outra lesão que ele tem do CREB, ela é suficiente junto com os outros critérios para definir mieloma e às vezes anemia por um outro motivo. Ou ela é multifatorial, né? Às vezes é anemia por causa do mieloma ou porque tem deficiência de ferro. Então não impede que a gente tenha dois processos, eles precisam ser identificados até porque isso é importante para fazer o tratamento dessa doença. Lesão óssea, que é a que mais gera confusão. Pode ser lesão encontrada no raio-x ou no TC por osteoporose, osteomielite, fratura por trauma, pode ser causa maligna como metástase. Então são lesões que são quadros que geram lesão óssea que vai confundir com mieloma. Mas a gente tem uma característica específica dessas lesões, né? Geralmente lesão de metástase já vai ser osteoblástica, tem um padrão diferente na imagem, então isso aí tem que ser avaliado. O prognóstico, né? A gente tem algumas alterações que a gente vê no exame de citogenética, que são o exame do cariótipo e o molecular, que são consideradas de risco, que não vem ao caso a gente falar, mas só para vocês saberem, tem algumas alterações, translocações que são consideradas de mau prognóstico, além de fatores específicos do paciente, né? Comorbidade, idade e da doença, se é IgM, se é IgG, se é IgA, que também confere alteração em relação à gravidade dessa doença. Outros parâmetros que a gente inclusive usa para fazer o estadiamento é a albumina, creatinina, plaqueta, a idade, a porcentagem de plasmose na medula, então acima de 60%, o prognóstico é pior, tá? A hemoglobina, né, a anemia, o grau da anemia e o cálcio. Esses valores, eles são relacionados ao prognóstico, tá? Então, conferem mais ou menor gravidade a depender da quantidade de fatores encontrados e do valor que é encontrado, tá? A gente tem vários scores de estadiamento, um deles é o Dury-Salmon, e o outro é o ISS, são os mais usados. O Dury-Salmon, por exemplo, vai usar para fazer o critério anemia, função renal, lesão lítica, cálcio e a quantidade da proteína monoclonal. O ISS vai acrescentar um marcador de inflamação importante, que é a beta-2 microglobulina, que aumenta no mieloma, tá? E é relacionada a pior prognóstico. A albumina e vai acrescentar também risco citogenético, mas aí a gente teria que ter os exames mais específicos. DHL, sempre a gente pede muito no hemato, né? DHL e beta-2, porque eles são bons marcadores de atividade tumoral inflamatória. Geralmente eles estão muito aumentados quando a gente tem um quadro de neoplasia hematológica, por isso que servem como maneira de fazer o prognóstico. A gente considera o mieloma, como foi falado, uma doença incurável, mas existe tratamento para a gente melhorar esses desfechos da doença. Geralmente, mesmo com o tratamento, é comum de ter período em que o paciente tem uma remissão, mas depois ele recidiva, ele retorna à doença, aí tem que retratar. A média de sobrevida, a gente é baixa, é de 6 anos depois do diagnóstico, então é pouco. É uma doença agressiva, a gente consegue perceber, além da morbidade que é
conferida, né, pela lesão renal, dependência de diálise. No Brasil, por exemplo, no levantamento de 2017 dessa associação de hemato, de 200 pacientes com mieloma, eles fizeram uma avaliação, 29% demorou mais de um ano para receber o diagnóstico, ou seja, por isso que o diagnóstico do paciente do mieloma é mais tardio, porque demora, vai para um, depois vai para outro, ninguém pensa, então tem que pensar para a gente fazer o diagnóstico. 44% tiveram essas dificuldades, né, de ter que ir em vários médicos, 20 tiveram um diagnóstico inconclusivo, né, que ficou aí perdido no meio, e 37 passaram por vários médicos. É muita porcentagem, né, para uma doença tão agressiva que tem uma sobrevida de 6 anos. Aqui só a fotinha da campanha de mieloma múltiplo, tá? E aqui 2 famosos que tiveram mieloma múltiplo, né, para vocês lembrarem aí, que foi recentemente a Cristina Lobo, que era uma jornalista da Globo News, que ela faleceu, inclusive, com 64 anos de mieloma múltiplo, ela teve uma complicação infecciosa. E o Lázaro Ramos, né, que tá bem, que também teve mieloma múltiplo. Então, assim, ó, o prognóstico, gente, depende muito da idade, dos fatores do paciente, do tipo de mieloma. Aqui, por exemplo, ó, nessa escala aqui do Instituto Nacional de Câncer Americano, eles avaliaram a sobrevida em 5 anos, né, dependendo do tipo de mieloma, assim, se ele estava mais localizado ou mais disseminado. Mas você vê, a sobrevida é em 50% à distância, por exemplo, ou seja, metade dos pacientes só que ficam vivos em 5 anos, é muita coisa, né? Então isso daí, a gente precisa ter isso em mente para poder lembrar do mieloma e poder diagnosticar o quanto antes possível, tá bom? Tratamento, só para vocês conhecerem, que não é o nosso foco aqui. É um câncer, então tem que ser tratado com quimioterapia. A gente tem disponibilidade da quimioterapia oral ou endovenosa. Geralmente inclui 3 drogas, tá? E entre elas o corticoide. Então, o corticoide é dexametasona, prednisona, faz parte do tratamento de mieloma, porque ajuda nessa remodelação óssea, na diminuição dos efeitos da lesão em órgão-alvo. E quimioterapia, que são outros agentes, né? Ciclofosfamida, talidomida, bortezomib, aí tem vários, mas isso não vem aqui no foco dessa discussão. Pode ser realizado o transplante autólogo, tá? Que é da pessoa para ela mesma e não de uma outra. E para a gente fazer transplante autólogo, o paciente ele tem que ter condições para isso, então tem que ser um paciente jovem, sem comorbidades, porque o transplante a gente vai fazer uma destruição da medula dessa pessoa para poder colocar novamente a medula nela, né? Então a gente passa por uma quimioterapia muito intensa para depois transplantar as células embrionárias dela mesma. Então, pacientes com menos de 60 anos, geralmente 60 a 70 anos, sem comorbidades, podem ser elegíveis para quimioterapia e transplante. E aí isso vai depender das contraindicações. Para doença óssea, a gente pode lançar a mão, pode fazer radioterapia, principalmente se for um plasmostoma localizado. A gente pode usar a radioterapia também para controle de dor óssea, tá? E para também radiação dessa lesão mais localizada. Pode ser feita cirurgia, principalmente na síndrome de compressão do cordão espinhal ou fratura compressiva, então pode ser necessário abordagem cirúrgica. A gente usa muito bifosfonato para tratar a hipercalcemia quando o paciente tem no mieloma esse fator, porque isso vai inibir essa atividade osteoclástica e controlar um pouquinho essa hipercalcemia, mas tem que tomar cuidado para não usar bifosfonato, não pode ser usado em pacientes com lesão renal grave, tá? É importante, então a gente precisa talvez trocar ou fazer outras medidas para redução do cálcio, que no caso, por exemplo, o ácido zolendrônico a gente usa no lugar para paciente que tem lesão renal, não pode usar bifosfonato, usa o Zometa, que é o ácido zolendrônico. Tá? Mas também tem complicação, pode dar necrose de mandíbula, então assim, tudo tem que ser avaliado. A gente ficar fazendo transfusão conforme necessidade, se o paciente apresentar anemia, e quimioterapia, estímulo com eritropoetina, a lesão renal, ficar de olho se não é necessidade de diálise, tem algumas quimioterapias que ajudam, né, por exemplo, o bortezomib mais nessa trata mais essa lesão renal causada pela imunoglobulina, então tem uma boa ação para pacientes com lesão renal. Então é só para vocês conhecerem mesmo o tratamento. E é isso, a gente conseguiu cumprir os objetivos, tá? Tô à disposição para dúvidas. A gente falou
da doença, do aspecto geral, falamos da fisiopatologia, vimos os diferentes espectros clínicos, vimos a parte clínica diferencial e específica do mieloma, quais os exames que a gente precisa, quais são os critérios diagnósticos para definir mieloma múltiplo e conhecemos um pouquinho também do prognóstico e o tratamento da doença. E muito obrigada, pessoal!